Amém. Nós começamos hoje a responder uma pergunta. Eu falei que várias pessoas tinham feito uma pergunta e eu achei incomum tantas pessoas fazendo a mesma pergunta sobre o que era irai-vos e não pequeis. Nós estávamos vendo como isso não pode ser respondido sem o Evangelho. E o problema é que às vezes os cristãos eles querem respostas como se cada parte da vida fosse separada de outra, de tal maneira que alguns só têm problemas em determinados lugares, outros em outro, e cada um vai pegar o seu naco, né? Quando na verdade o Evangelho fala de uma transformação completa do homem. E Paulo vai falar sobre vai abranger quase todas as coisas que perfazem a nossa vida no dia a dia, mas ele diz que é só para um tipo de pessoa. E então nós falamos que íamos pregar uns 4 vezes para finalmente chegar no irai-vos e não pequeis. E se quisermos continuar olhando as outras coisas que Paulo fala, já que esse irai-vos e não pequeis está logo no início, quando ele começa a especificar, e tem muitas outras coisas depois, nós podemos falar mais ainda, não é? Então hoje pela manhã nós vimos o que antecede isso, sem o que você sequer pode avançar para o verso 25 e começar a ver como isso toca a vida e transforma, e o que significa todas as coisas que ele fala e como elas são realmente possíveis, não é? Então eu quero olhar hoje para Efésios 4, de 25 a 32, mas já falar que eu vou ficar aqui no outro domingo e de manhã e à noite, se eu pregar nos dois horários, e também em outros domingos. Então a gente não vai olhar Efésios 4, de 25 a 32 hoje, não é? Nós vamos ficar algum tempo nesses versos, e essa é uma sessão em que a gente vai então passar um tempo, não é? Eu vou ler apenas os versículos de 25 a 32, mas o apóstolo Paulo continua falando, né, depois disso, e a gente pode depois continuar. Mas nós hoje olhamos para o 24 de manhã, que fala sobre revestir-se do novo homem. E então você entra no versículo 25. Não podemos repetir o que falamos pela manhã, vamos partir do princípio de que isso está em nossas mentes. E Paulo diz assim, a partir do versículo 25: pelo que, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Essa tinha sido a pergunta, não é? Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver em necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for boa para edificação, conforme a necessidade, para que conceda graça a todo mundo que ouvir. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas de entre vós, bem como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como eu disse, Paulo vai continuar falando e vai abordar a relação empregado-patrão, patrão-empregado, marido-mulher, mulher-marido, pais e filhos. Ele vai abordar todas as coisas, não é? Então, quando a gente vê um texto assim, a gente pensa, meu Deus, não é? Você olha para essa passagem e vê uma quantidade impressionante de assuntos, cada uma delas grande e que poderia ser um sermão. Você vê o que está surgindo aqui. O versículo 25 diz sobre não mentir, mas ele fala sobre falar a verdade, e é um princípio fascinante e importante que nós vamos ver depois. Você vê que ele vai além de você não mentir, mas falar a verdade, isso é inesperado. Esse é o tema completo, que vai falar sobre honestidade, sobre integridade, sobre manter promessas, e de entender o que realmente é mentira, como ela tem nuances. Então o versículo 26 entra no assunto da ira
e no tema da reconciliação. Se você está irado, não deixe o sol se pôr sobre sua ira, faça algo a respeito. E todo o assunto de raiva está no versículo 26, o que é ira justa e ira pecaminosa, quais são as diferenças? Obviamente Deus, a Bíblia diz, está irado constantemente, e Deus não peca. Portanto, a ira em si não é pecado, não é? Senão ele nunca estaria irado. Então a ira por si só não é errada, mas de que forma a ira deve operar em nossas vidas? Na verdade, o que é a ira? Nós vamos ver, e ele diz: aquele que furtava, aquele que roubava, não roube mais, não roube mais nada, não é? Antes trabalhe, fazendo algo que é útil, ele acrescenta, com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Então, de repente, surge o assunto do trabalho. O que é o trabalho? O que é o labor? Trabalho é a forma pela qual você se torna útil à raça humana. Você vai ver que Paulo vai muito mais distante em cada uma dessas coisas do que normalmente você iria. Ele não diz que trabalho é a maneira que você se sustenta e consegue. Você é útil à raça humana. E essa é a compreensão cristã do trabalho. E é uma das maneiras pelas quais os cristãos decidem que tipo de trabalho é cristão e que tipo de trabalho não é. Não é? É fácil dizer: eu não vou trabalhar num lugar operando o canal que passa filme pornográfico. Não é um emprego cristão. Mas não são sobre essas obviedades, né? A questão é: você está se tornando útil. O que você faz é útil às pessoas. O que te impulsiona é ser útil no trabalho, com as suas mãos. Você é alguém que no final do dia foi útil às pessoas, à sociedade. Você, de tal maneira, o apóstolo Paulo vai alargar esse tema do trabalho, que ele vai dizer: quem não trabalha, não coma. Que não coma. Se a pessoa não quer ser útil, não é? Uma pessoa só quer: as pessoas têm que me ajudar, não consigo fazer nada. Ou então o cara está trabalhando para o mínimo possível para ele ganhar só. Ou então ele quer muito, mas é só a motivação, é o ganho. Ele disse: você não entendeu. Trabalhe com as suas mãos para ser útil na criação de Deus. É assim. E se você não quer ser útil, então você não devia comer. Depois vem o tema do furto. O que é isso? E o que também o que é ajudar o outro e como ajudar, e quem deve ser ajudado. Você vê que o trabalho fica assim no cerne da vida, e não algo em que eu posso realmente me recolher num cantinho enquanto outras pessoas fazem e eu faço o mínimo. E o versículo 29: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. De repente Paulo entra na área da comunicação, do uso da língua, e é óbvio, dos relacionamentos, que tem um grande problema aí. Mas apenas fale o que for bom para edificação. O que você falar deve edificar as pessoas, edificar segundo a definição do Evangelho, né? E também deve ser conforme a necessidade, para que você conceda sempre graça a quem estiver ouvindo. Quem está ouvindo você está recebendo graça. Então veio o versículo 31, toda amargura e cólera e ira. Portanto, estamos falando de autocontrole emocional. E toda gritaria e blasfêmia, novamente ele volta e toca no assunto da língua, bem como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Agora nós entramos no tema da amargura, do perdão. Veja, essa é uma quantidade incrível de coisas que Paulo aborda. Ele vai abordar ainda mais coisas, todos os tipos de relacionamento, como eles devem ser. Agora eu olho para isso e digo, como nós podemos lidar com tudo isso? Como podemos olhar? Cada uma dessas coisas é grande em si mesmo, é um problema na vida do homem. Então isso é como se fosse uma série, uma cadeia de montanhas, porque cada um desses versos traz princípios importantes em vastas áreas da nossa vida.
De tal maneira que no final Paulo está cobrindo tudo. Define o trabalho, define a diferença entre ira justa e ira pecaminosa, define todas as coisas e descreve para nós um estilo de vida cristã, como nos relacionamos com todas as coisas. Então a gente vê quão distinto é de todas as coisas o que nós podemos chamar de o estilo da vida cristã. É muito distinto. Bem, como realmente abordamos tudo isso? Como eu disse, hoje a gente não vai abordar nenhuma dessas coisas particularmente. Ainda estamos nos preparando. Vimos que tipo de homem adentra essa vida hoje pela manhã. Agora nós estamos na interseção, né, entre o que o homem é e o resultado disso em todas essas coisas. E é o que a gente vai fazer hoje. Só semana que vem entrarmos em cada uma dessas coisas separadamente, não é? Então, como a segunda logo é o irai-vos e não pequeis, a gente pode parar aí e falar 4 vezes a respeito disso. Mas podemos continuar, porque você vê que ele aborda uma quantidade enorme de coisas. Então, o que eu decidi fazer é que, como já olhamos muito brevemente os versos, o ideal era começar lá no início, quando ele fala que nós somos filhos da luz, não é? Somos criados na santidade da verdade. A gente não quer perder o fio da meada quando entramos nesses assuntos bem fragmentados e ficarmos muito ligados na árvore e perder a floresta aqui. Então o que a gente quer fazer é quero ligar o que Paulo está dizendo aqui ao que nós acabamos de ver hoje pela manhã. O que ele acabou de dizer antes. A gente só viu os versos que antecedem o verso 25 e não olhamos o capítulo desde o início, o que seria ideal. Então, quanto ao modo de viver, foi o que nós vimos. Anterior, vos despojeis do velho homem e vos renovardes no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem. Então, só quando ele chegou aqui que ele entrou nessa seção que tem todas essas coisas. Todos nós temos que nos tornar sábios. Você vê a quantidade de coisas que Paulo aborda. Você não pode, ao se deparar com cada uma dessas coisas, ter que ir buscar alguém para te dizer o que fazer. Cada uma dessas coisas aparecem todo dia, o dia todo na sua vida. Como eu disse, você só sabe uma matéria realmente quando você sabe aplicar aquilo à realidade. Se a pessoa diz que estudou, eu até usei esse exemplo, muita física ou química, mas ele estudou, ele sabe lá as fórmulas, sabe um pouco da teoria, mas ele nunca sabe aplicar, ele é inútil. Na prova final e nas provas vão trazer problemas que o professor não abordou, porque ele quer saber se a pessoa entendeu a matéria, de tal maneira que mesmo no novo problema, ele consegue ver aquilo com os olhos do que ele aprendeu na química, ou na mecânica, na física, ou na ótica, não é? Ou na eletricidade, enfim, em cada ramo que ele aprendeu. O problema é que vem é novo, é único, mas se ele sabe, ele vai saber aplicar. Se ele é um médico que nunca sabe aplicar o conhecimento dele, ele é um médico inútil. Se ele é um engenheiro que a cada problema, e nunca tinha visto uma montanha com esse tipo de solo, então não sei fazer nada aqui. Se ele não sabe aplicar tudo que ele aprendeu àquela situação nova, então ele não é um engenheiro, ele vai ter que chamar alguém para resolver. O Filho de Deus foi chamado até que todos nós alcancemos a estatura de homens adultos, que sabem aplicar, porque simplesmente é impossível. Quando você vê que ele está tratando da nossa vida emocional, da nossa língua, do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos, é impossível alguém estar ao nosso lado dizendo, mas ele já se despiu do velho homem, já se revestiu do novo, ele está cheio do evangelho. Dessa forma, Paulo está preparando os efésios para lidarem com todas as coisas, sem terem acesso a Paulo e as pessoas o tempo todo. Quer que eles sejam adultos em Cristo, não é? Até chegar ao ponto de eles chegar lá no final e dizer, estejam firmes, tomem toda a armadura de Deus, vocês são soldados,
agora com toda a armadura. Vocês têm que ficar firmes, não no dia fácil, mas no dia mau. Vocês têm que enfrentar potestades, principados. O que? Vocês não conseguem se relacionar com algumas coisas, mas você tem que saber estar firme diante de potestades, principados, os poderes, as hostes da maldade. E havendo feito tudo, vocês precisam ficar firmes. Você vê? É isso que nós temos que chegar. Então ele entra nessa sessão. E qual é a relação entre o que ele acabou de dizer e o que ele está prestes a dizer? Quais são os princípios de estilo de vida? Nós vimos sobre a epistemologia que muda as motivações e tantas coisas pela manhã, que nós podemos extrair de todos esses mandamentos, esses preceitos individuais, que agora ele coloca depois de a mais profunda revelação do Evangelho, que é o livro de Efésios, e depois como isso nos mudou, e só agora ele entrou nesse aspecto mais prático. Em outras palavras, antes de olharmos para as sessões individuais do estilo de vida cristã, honestidade, integridade, autocontrole emocional, realmente de estourar a cabeça, de entorpecer a mente, se eu já não tenho tudo aquilo que ele falou antes. Então, antes de olhar para as coisas individuais, temos que dar um passo atrás por um momento e perguntar: o que há de diferente na abordagem cristã em comparação com todas as outras moralidades do mundo? Você tem que se lembrar que Paulo estava falando, como eu disse, a pagãos. Agora, quando você pensa na palavra pagão, como era aqui os Efésios, você tende a pensar: pagãos, orgias, bacanais, pessoas amorais, sem padrões. Mas isso simplesmente não é verdade. Não é verdade. Os pagãos tinham muita moralidade, muitas questões éticas, a gente pode dizer assim. Os gregos tinham um tipo de moralidade, havia várias formas de moralidade, entre eles a moralidade estoica, por exemplo, e tantos outros tipos. Os pagãos tinham moralidade. E Paulo está falando a pessoas de formação pagã, formação cultural, né? É claro que havia um certo tipo de devassidão entre eles, como há hoje. Não há devassidão de todos os tipos, mas também havia moralidade, mas também havia uma parte ética na vida deles. Agora, se você olhar para a ética islâmica, para a ética confuciana, para a ética oriental, para a ética grega e para a ética humanista, não é verdade que virtualmente praticamente todos os sistemas vão dizer para você não mentir? Vão dizer que mentir não é bom, que é ruim. Todos eles dirão que você deve de alguma maneira controlar sua raiva, deve ter um controle emocional. Todas as éticas acabam não dizendo isso. Todos eles não dirão para você vigiar a sua língua e dizer só coisas que realmente possam produzir algo bom nas pessoas, que você não deve usar a sua língua. Não quer dizer que faça, mas a ética confuciana, oriental, mesmo a não vai dizer que você devia ter cuidado em como você usa a sua língua. Todos dirão que é errado roubar, mesmo quando tentam justificar, e é por isso que tentam justificar às vezes. E portanto, você deve ser generoso, porque ser generoso é algo bom. Todos eles dirão que é uma boa ideia ser um trabalhador esforçado, não dirão? Não dizem todos isso? Então, não é verdade o que muitas pessoas dizem, por não entenderem nada sobre o Evangelho, porque os cristãos não o pregam, que todas as religiões são iguais? Não é por causa dessa ética que eles estão dizendo isso? Quando as pessoas dizem toda religião é igual, e também mesmo entre os cristãos, se você é católico, se você é protestante, é tudo igual, porque eles estão pensando só o quê? Na ética, porque na maioria das vezes os cristãos pregam
ou não compreendem, pregam muito pouco o evangelho, e eles falam só sobre uma ética assim, parece tudo igual mesmo, não mentir, fazer o bem ao próximo, ser honesto, trabalhar, ser produtivo, e você não vê como é fácil perder a floresta por causa de algumas árvores, e que como há uma ignorância, não é? Como há uma mente obtusa, e como há tão poucos pregando o verdadeiro evangelho, as pessoas acabam chegando à conclusão: é tudo igual, todos estão falando as mesmas coisas. Então, antes de olharmos para as normas individuais que a Bíblia diz, e que Paulo foi enumerando aqui de uma maneira assustadora, não é? Devemos obedecer ao nosso estilo de vida. Eu gostaria de passar esse momento aqui pensando em quais são os princípios que percorrem tudo isso. Quais são os princípios básicos do estilo de vida cristã, que é totalmente diferente de todas as outras coisas e de todas as outras éticas, não é? E moralidade que se levantam, em que se diferem de qualquer outro tipo de moralidade. Muitos cristãos não vão dizer: é fazer o bem mesmo, é fazer isso e fazer aquilo. Parece igual mesmo, não é? Em que se diferem de qualquer outro sistema ético. E aqui está como vamos fazer isso. Primeiro vamos lembrar o contexto, o tema. Paulo surge no capítulo 4, e logo no começo do capítulo 4, como nós vimos só a parte final dessa primeira parte do capítulo 4, ele diz: porque somos membros da igreja, tudo a nosso respeito deve ser diferente por causa do evangelho. Quando você se torna membro da igreja de Cristo, não é apenas como se você tivesse se juntado ao Rotary Club, não é? E algum clube social com suas regras. Quando você se torna parte da igreja, você se tornou parte do próprio Cristo. Então há toda a doutrina da união com Cristo. Você passa a participar da natureza divina. Somos participantes da natureza divina. Não é entrar num conjunto de regras, como qualquer sociedade a qual você vai entrar, você precisa. Portanto, Paulo diz que o Espírito Santo entra em sua vida, e você faz parte da natureza, você começa a participar da natureza divina. Você é um membro de Cristo, você é um com Ele. Então ele diz: não andeis mais como os gentios. E o que ele quer dizer a gente olhou parte disso, né? Porque você mudou, porque você foi renovado, você se despiu do velho homem, se revestiu do novo, porque agora você está unido a Cristo. Isso afeta cada parte da sua vida. Todas essas coisas você não faz para ser aceito, não, porque aquilo tudo é verdade. Se é verdade, não há nenhuma parte da sua vida que não possa ser tocada por essa realidade. Se fosse algo que você simplesmente somou à sua vida, podia ter partes da sua vida que não seriam tocadas por isso. Mas se você se tornou participante da natureza divina, então cada parte é afetada, e é por isso que ele falou sobre todas as coisas. Você não pode parecer o que costumava parecer. Você não pode parecer o que qualquer outra pessoa parece. Você não tem respostas prontas e falsas. Humanismo, hormônios, processos químicos, matéria, nada espiritual. Se isso é verdade sobre você, você não faz parte da natureza divina, você não é um participante da natureza divina. Você é só está numa tentativa de reorganizar as coisas, como todas as outras éticas, que é óbvio não funcionam. Então ele faz essa declaração radical que analisamos rapidamente hoje pela manhã, e merecia mais tempo, até chegar a ele começar a falar sobre a integridade, falar a verdade, e logo depois irai-vos e não pequeis. Porque ainda acho que é uma das partes mais sublimes da Bíblia. Como eu disse, quanto ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem e vos revistais do novo homem. O que a gente enfatizou pela manhã, em alguns aspectos nós gastamos tempo nisso, e nós poderíamos ter começado no início e nos enchermos de todos os detalhes disso,
Paulo usa esse termo porque está tentando mostrar o quão radical é a mudança de se tornar parte da igreja de Cristo. Não é apenas como eu costumava mentir, agora então eu sou cristão e eu parei de mentir porque mentir está errado. Não é apenas eu costumava explodir de raiva e eu não tinha nenhum controle emocional, mas eu sou cristão e agora eu tenho que controlar um pouco o meu temperamento. Eu vou ter aqui algumas técnicas, vou fazer algumas reuniões com grupos específicos de controle de temperamento. Uns precisam disso, outros não precisam. Não é isso. É muito mais do que todas essas coisas. Ele diz que a mudança é tão radical, tão profunda e tão abrangente que, em certo sentido, é uma transformação da personalidade. Essa é a única forma de descrever. Então não surpreende que as pessoas que não entendem o cristianismo, ao observarem um amigo ou alguém passando por uma experiência de verdadeira conversão, alguém que realmente foi regenerado, fique um pouco assustado, não é? Porque eu diria que não há como ter uma mudança de personalidade, não é? Se despir do velho eu, se revestir do novo. Não há como haver uma mudança de personalidade se há algum tipo de desorganização, não é? Eu lembro que hoje de manhã eu usei o exemplo que Agostinho disse para uma ex-amante: eu sei que é você, mas eu não sou mais eu. Houve uma mudança de personalidade em mim. Eu não sou mais o Agostinho que você conheceu, eu sou outra pessoa. Não é que eu estou me controlando, entende? Não é que eu sou aquele Agostinho que está tentando segurar aquela vida de vícios sexuais que eu tinha. Não. Eu sei que você é você. Eu sei a história que nós tivemos juntos. Ele disse para uma das suas ex-amantes, né? Mas eu não sou mais aquela pessoa. Eu sou outra pessoa. Eu tenho uma nova personalidade. Eu não sou um cara super controlado. Não é isso. Mas para ver essa mudança, eu diria que há uma desorganização e uma reorganização. Quando você, por exemplo, você está olhando para a sua casa, ou para o seu apartamento, e você diz: eu dei tudo aqui, está tudo ruim, está tudo errado. Eu vou querer um sofá ali, eu quero uma parede lá, eu quero uma nova divisão aqui, eu quero fazer isso ali, eu quero colocar o meu escritório dessa forma, daquele lado, eu quero então mudar, tirar essas cortinas, eu vou botar uma cadeira aqui, eu vou botar um sofá lá, e eu vou deixar esse lugar incrível. Bem, durante o processo, todos sabemos como as coisas ficam, não é? Parece horrível. Se alguém chegar na tua casa de repente e olhar para a sua casa, vai dizer: o que aconteceu? Invadiram tua casa, uma turba invadiu sua casa, destruiu tudo, quebrou tudo, e você vai dizer: não, eu estou mudando o visual, eu estou fazendo uma transformação. E como você está aqui vendo o meio da transformação, parece que na verdade está horrível, parece que está uma bagunça isso, tá? Parece até pior, não é? Pois no processo de reorganizar aquelas coisas daquela maneira maravilhosa que você pensou na sua casa, você parece estar bagunçando tudo, tirou tudo do lugar, quebrou coisas, tá? Então há uma desorganização para que haja isso, não é? Se algo assim não aconteceu ou não está realmente acontecendo em sua vida, se não há de fato nenhuma desorganização, se nada acontece de tal maneira que as pessoas pensam: o que é isso? Não é? Faça algumas pessoas começarem a se questionar sobre você, então talvez não haja nunca de fato a transformação que Paulo disse. Está tudo tão igual. A pessoa chegaria na casa, olhava o apartamento, ele sempre é o que foi. Não haveria nenhum espanto. O que aconteceu? Que bagunça é essa? Está tudo fora do lugar, parece. Você não parece mais. Então ele diz que, em certo sentido, a mudança é tão radical que se você se desfaz do velho eu e se torna um novo eu, exatamente como Agostinho: você é aquela pessoa, eu sei quem você é, mas eu não sou mais. O que significa
despojar-se então do velho homem. A gente olhou para isso, falamos que em primeiro lugar, despir-se do velho homem não significa apenas mudar este ou aquele comportamento. Olhar para essa lista de Paulo, ver as que eu mais preciso de mudança e tentar mudar dela e entrar aqui em algum grupo da igreja que ajuda os jovens a mudança naquela área, assim, a mulher naquela outra área, o homem naquela outra área, os casais, é tudo inútil. Isso não é o evangelho. Despojar-se do velho homem significa viver uma vida examinada em primeiro lugar. A gente abordou rápido isso. Para mim, ainda é uma das partes mais empolgantes de tudo isso no evangelho, não é? Significa que em cada parte da sua vida você olha e diz: isso é o que Jesus quer. Agora você não olha para a sua ira como você olhava antes, nem para o seu trabalho, nem para como você está usando a sua língua, quando você está falando, você tem uma vida examinada agora. Ninguém mais age assim. Um cristão jamais pode olhar para a parte da sua vida e dizer: faço isso porque assim é o que as pessoas do meu temperamento fazem. Faço isso porque quem tem essa desorganização de hormônio faz. Faço isso porque eu estou naqueles dias. Faço isso porque eu estou numa fase da vida que os hormônios estão caindo. O cristão não faz isso. Ele não explica a sua vida assim. Ele tem uma vida examinada. É assim que a maioria das pessoas decide as coisas. Bem, eles dizem: eu sou esse tipo de pessoa, eu tenho esse tipo de temperamento, eu tive esse tipo de experiência, o meu corpo está com falta de determinada coisa. É assim que fazemos. É assim que quem tem meu temperamento responde. O meu temperamento é esse tipo assim que não tem muito controle emocional. Ele se ira. E a ira se manifesta dessa forma, porque o meu temperamento é assim. É assim que quem tem a história dos meus traumas age. É assim que a classe social da qual eu faço parte, eu estou fazendo faculdade, é assim que as pessoas que estão fazendo a faculdade no mesmo curso que eu fazem. É assim que a cultura onde eu vivo, no Rio de Janeiro, no Brasil, no Ocidente, faz. É assim que ela entende a vida. É assim que ela explica as coisas. É assim que as pessoas do meu bairro vivem. É assim que meu grupo étnico faz. É assim que o brasileiro vê o sexo, vê a vida. É assim que ele leva a vida. Eu sou brasileiro. É assim que as coisas são. Um cristão é elevado muito acima de todas essas coisas. E é por isso que não há nada no mundo para realmente ser a base ou dizer algo realmente sobre o seu viver, a sua alma. Nem o mundo, nem o humanismo secular, nem a cultura, nem o país que ele vive, nem o grupo a qual ele pertence. É assim que os jovens agem, os adolescentes, os adultos, os velhos. Isso tudo ficou para trás. Não há esse argumento mais, não há. Um cristão é levado acima disso, e um cristão precisa dizer constantemente: eu não posso fazer isso só porque é assim que a minha família sempre fez. Eu não posso fazer isso só porque é assim que quem tem o meu temperamento faz. Ou é assim que se faz no meu grupo de amigos. Ou é assim que se faz em quem tem a mesma profissão do que eu. Quando você entra para a pós-graduação, você muda e se torna parte de uma nova cultura. Quando você entra no ensino médio, você muda e entra na parte de uma nova cultura. Na faculdade, quando você vai para uma escola, não é só uma experiência educacional, mas de socialização. Quando você começa num emprego, aquilo também é uma experiência de socialização, não apenas educacional, não apenas profissional. Quando Daniel vai para a Babilônia, é uma experiência de socialização. Ele vai se adaptar, ele vai dizer: é assim que as pessoas na Babilônia vivem, é assim que quem ocupa o meu cargo age, é assim. Quando José vai para o Egito, era uma experiência de socialização. Como eles adoram, como eles vivem, o que é valorizado, o que é desprezado. Então você está constantemente
quer queira, quer não, se envolvendo com grupos em que certos costumes prevalecem. Como gastam dinheiro, a visão que tem do trabalho, a visão que tem do sexo, a visão que tem da alma. Paulo está abordando todas essas coisas, dizendo: o cristão nunca explica a sua vida assim. Você tende a adotar aquilo, e tende a adotar exatamente porque é uma experiência de socialização. Não é só, você não está na faculdade lá e é só uma questão educacional. Você quer se encaixar, você quer socializar, não é? E é por isso que, por mais que as pessoas digam que elas têm um gosto muito pessoal, não é verdade, não é? Se você olhar para o cabelo das mulheres nos anos 80 e 90, eles são todos iguais. Você consegue dizer que época está pelo cabelo das mulheres, pela roupa dos homens. Por quê? Toda uma geração estava usando o mesmo cabelo. Parecia que ninguém tinha cabelo lisinho nos anos 80 e 90, não é assim? Tudo cheio, tudo uma coisa assim. As atrizes de Hollywood, de novela, as pessoas na rua. Porque é uma experiência de socialização. Você vê aquelas pessoas, todas estavam dizendo que todas elas estavam seguindo só os seus gostos, mas era muito igual à sua época. É igual aquelas pessoas que vão para a faculdade e dizem: não, eu sou uma pessoa livre, não penso mais como papai e mamãe, eu penso como eu mesmo. Mas ele pensa como todo mundo que está lá na classe dele, como professor. Porque não era uma experiência só educacional, me formar, era uma experiência de socialização. Um cristão nunca pode fazer isso de forma crítica. O cristão tem uma vida examinada. Ele nunca vai para a faculdade e começa a simplesmente se socializar, e é assim que as pessoas aqui fazem. Ele sempre tem, ele nunca mais é acrítico. O cristão precisa examinar cada parte da própria vida e dizer: é isso que Jesus é o que o Evangelho diz, que quem tem meu temperamento age dessa forma, que quando falta algum hormônio em mim eu ajo dessa outra forma, que quando eu estou na faculdade eu ajo dessa forma. É isso que diz sobre a minha alma, é isso que diz sobre o meu temperamento, é isso que diz que as pessoas que tiveram uma vida de sofrimento como eu tive agem. É assim. Os cristãos são os únicos verdadeiros radicais, porque eles têm um padrão que pode ficar acima de todos os padrões. Então ele nunca é acrítico, ele nunca vê o humanista secular está dizendo isso, ele nunca absorve. Ele tem um padrão mais alto, ele tem uma epistemologia certa, como a gente falou hoje de manhã. Então, os cristãos são os únicos verdadeiros radicais. Não importa como está a política dos seus dias, não importa qual a ideologia que está sendo ensinada para ele, onde ele estiver, não importa quais sejam as visões em voga em determinado grupo do qual ele é obrigado a estar lá, no trabalho, na escola, com o qual ele é obrigado a conviver. Não importa a última ideia sobre a alma e a psicologia humana que a sua cultura está tendo, que é tão diferente da de ontem, vai ser tão diferente da de amanhã. Não importa. Desposar-se do velho homem significa reorientar sua vida. Como isso, aos olhos dos outros, vai parecer que a sua vida há uma bagunçada nela, porque ela já não está mais dentro do padrão, não é? Tudo que você faz agora é feito com outro propósito. Nada na sua vida, nada que Paulo aborda é feito com o mesmo propósito diante. Você se despiu do velho eu. Você não age mais como os gentios, como ele diz, como os pagãos. Você não vê o casamento assim. Você não vê o trabalho mais assim. Você não vê a relação patrão-empregado, empregado em patrão. Você não vê a relação mais pai, filhos e pai. Você não vê mais nenhuma relação. Se você era pescador, vamos pegar uma coisa bem simples assim, para ver como isso muda tudo. Se você era pescador antes de ser cristão, então agora você foi realmente regenerado e você continua um pescador.
mas você vai passar a pescar de uma maneira totalmente diferente. Você vai desfrutar a criação e louvar a Deus pela beleza que você vê. Você vai começar a ser como Davi, que diz: o céu manifestam a tua glória. Você vai olhar ali o ambiente da pescaria de uma maneira nova. Aquilo vai te levar à adoração. E aquela manhã com água até o joelho, ou entrando ou saindo do seu barco, tudo está diferente. Definitivamente, quando você é cristão, você pesca de forma diferente, com uma mentalidade diferente. Suas motivações são outras. Sua obediência às leis da guarda florestal não são mais como antes. Tem alguém vendo? Isso aqui, agora que não tem ninguém vendo, eu posso fazer daquela forma que eu vou ganhar mais dinheiro. Você não pensa mais assim. Sua relação com as regras do seu trabalho mudaram. Da pescaria aqui no caso, né? Há muitos aspectos em que ser um pescador cristão é totalmente diferente de ser um pescador antes de ser um com Cristo. Então, despojar-se do velho homem significa examinar cada área da sua vida. Você vê, nem a minha atividade de pescaria não é mais não examinada. Cada coisa que compõe o meu trabalho de pescador, eu não sempre eu penso, não é assim que os pescadores agem, não é assim que eles fazem. Os pescadores não ficam olhando para as coisas e adorando a Deus. Eu não tenho tempo para isso aqui. Então, desposar-se do velho homem significa examinar cada área da sua vida e reorientá-la, até mesmo aquelas que não precisam ser mudadas, quando você as passa pela grade bíblica. Mesmo as que não precisam ser mudadas, você examina. Você não pensa o contrário. Então Paulo diz: e vos renovardes no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Não apenas essas duas coisas estão ligadas gramaticalmente aqui no versículo de Paulo, mas também estão ligadas psicologicamente. Nós gastamos muito tempo nisso, mas essa é a essência. É aqui que o cristianismo difere de outros tipos de moralidade e ética. Primeiro, você age com base em quem você é. Há uma nova identidade que você assume. Há uma parte que Deus faz: e vos renovardes no espírito do vosso entendimento. Lembre-se, isso é algo passivo, você experimenta. Deus te fez novo. Foi uma obra soberana de Deus. Você não renova a si mesmo no espírito da sua mente enquanto você se reveste do novo homem. Isso significa, por exemplo, que outras moralidades chegam até você. Não minta. Por quê? Porque é errado. Porque dissemos que você não deve fazer. Ou então porque o bicho papão vai te pegar. Ou então porque você vai para o inferno. Ou então porque você vai se dar mal na vida um dia, como a gente viu hoje. Todo sistema pagão diz: faça, porque é certo, mesmo logicamente o pensamento deles não possa dar sustentabilidade àquilo. Não existe nada além do homem. Então quem está decidindo o que é certo e errado não teria. E aqui está o que é tão bom no cristianismo, o que há de tão sublime nele. O evangelho, Paulo aqui diz: você não mente agora por causa de quem você é. Você sabe quem você é. Outras moralidades dizem: não minta, porque você não deve mentir, porque isso vai te prejudicar de muitas formas, seus relacionamentos, sua vida. O cristianismo diz: não minta, porque você não é mais a mesma pessoa. Agostinho, por que você não tem mais aquela vida que você tinha, de vícios sexuais? Porque eu não sou mais aquela pessoa. Não sou. Não é simplesmente porque é errado. A amante dele que falou para ele: sou eu, Agostinho. Ela era ela mesma. Ele diz: mas eu não sou mais, eu não sou. Você tem uma nova identidade. Você é filho de Deus, que agora é seu pai. Porque ele é seu pai, você sabe que ele é o que é. Você sabe o que ele fez por você. Você sabe que ele é luz e verdade, e nele não há treva alguma.
Porque você mentiria diante dele. Ele é a verdade. Ele não só diz que é verdadeiro, eu sou a verdade. Em outras palavras, é por causa de quem você é agora que você age dessas novas maneiras. Não é mecânico, é algo completamente orgânico. Há dois lados nisso. Você se reveste do novo homem enquanto ele renova você no espírito da sua mente. E é exatamente que isso acontece. Por exemplo, uma das coisas que você não deve fazer é: você tem um emprego, você tem uma carreira, ou talvez esteja na pós-graduação se preparando para seguir uma carreira. Um cristão deve operar com base em: sou filho de Deus, Deus é meu pai, eu sou aceito. Eu quero ter sucesso nessa carreira para agradá-lo. Quero fazer um bom trabalho, porque esse é um trabalho que precisa ser feito. Ele é útil para a humanidade. Depois nós vamos ver isso, não é? É só um exemplo agora, em vez de olhar o que Paulo estava dizendo diretamente. Eu não preciso realmente ter sucesso nessa carreira para ser uma pessoa feliz. Não preciso ter sucesso nessa carreira para saber quem eu sou, para ter uma identidade, para ter autoestima. Eu não preciso. Eu já tenho isso. Eu já tenho isso vindo de outro relacionamento. Minha identidade não vem disso. Eu não preciso. Eu já sou alguém, eu pertenço a Ele. Agora, eu gosto de brincar sobre isso e dizer que antigamente, agora não, né? Agora praticamente os computadores não tem mais nada, não tem mais drive nenhum. Antigamente às vezes tinha o drive A, o drive B, quando a gente usava disquete, mas mesmo assim você às vezes tem vários HDs no seu computador, não é? Então você pode operar a partir do drive A dizendo: por que eu quero fazer essa prova na pós-graduação? Eu quero ir bem nessa prova para ingressar nessa carreira, porque gostaria de ser um bom médico, ou qualquer outra coisa, não é? Por que você quer ser um bom médico agora, então? Bem, antes de ser cristão, você, dizendo ou não, você dizia: eu gosto de medicina, mas basicamente eu quero ser um sucesso, eu quero ser um grande profissional, e eu quero me sentir bem comigo mesmo. Óbvio, eu quero as recompensas financeiras disso, mas eu quero sentir que eu sou alguém, que eu sou bom. Mas um cristão diz: eu não preciso tirar minha identidade de ser um bom profissional médico. Eu não preciso de ser médico para ser quem eu sou, para ter alegria, paz, para ter uma identidade. Eu não preciso ser um bom médico. Eu tiro minha identidade de quem eu sou em Cristo. Eu podia estar numa caverna, eu podia estar jogado numa cadeia como Paulo, eu podia estar sendo tratado como o lixo do mundo. Eu não tiro minha identidade de ser um bom médico. Eu já sou aceito. O veredicto do juízo final já saiu para mim. Ele me ama, Ele me conhece, Ele me honrou com sua graça. Eu sou aceito no amado. Agora, por que então eu quero ser médico e um bom médico? Porque esse trabalho precisa ser feito. Você vai ver quando a gente chegar lá que Paulo diz: trabalhe com as mãos em algo útil para os outros. Porque é um trabalho que precisa ser feito na sociedade. Ser um médico, alguém precisa fazê-lo. Acho que eu posso fazer. Eu quero fazer por excelência, porque é algo necessário no mundo do meu Pai. Você tem uma enorme paixão pela excelência, mas você não tem a pressão. Você não tem medo. Não é o sentimento de que, se eu não fizer bem isso, se eu não for um médico, ou se eu não for um bom médico, que valor eu tenho? Que tipo de gente eu sou? Que tipo de respeito as pessoas vão ter por mim?
Que tipo de admiração? Não é isso. Eu não estou buscando quem eu sou na medicina, na minha profissão. Agora você é tentado a trapacear na prova para ser médico, ou para ter uma vaga tal. A Bíblia, assim como a ética confuciana, islâmica, oriental, humanista, diz: não trapaceie na prova. Mas a moral cristã vem até você e diz: aqui está o motivo para você não precisa. Porque o cara acha que precisa trapacear na prova porque ele precisa daquilo. Você não precisa. Todo outro sistema diz: não faça, um sistema religioso, porque Deus vai te pegar, ou alguém vai te pegar, ou isso é imprudente. É verdade. A gente nunca pode dizer que pecar é uma coisa prudente. Sempre é imprudente pecar, é a maior de todas as imprudências. É verdade que você não deve trapacear porque é errado, mas isso não é a dinâmica no coração, não é a dinâmica principal no coração do cristão. O cristianismo vem e diz: a razão para você não mentir e trapacear é que você se revestiu do novo homem. Ser médico não é tão importante para você. Você não está buscando sua identidade nisso. Mentir seria contra a sua identidade. Não ser médico não faz diferença. Tua identidade vem disso, de quem você é em Cristo, não vem da sua carreira. Se a única maneira de você entrar nessa carreira é fazer isso, então você não terá essa carreira. Você não precisa dela. Você não tem que tê-la. Ela não é a sua vida. Se outras pessoas ganharem a vaga, isso não é a sua vida. Se fosse o oposto, você acabaria mentindo. Porque você não mente, porque mentir vai fazer mal a você, vai fazer mal à vida, vai fazer. Mas se agora a única coisa que vai fazer bem a mim é eu mentir, então eu vou mentir, eu vou trapacear, porque essa carreira é a única coisa que vai fazer bem a mim, vai me dar uma identidade. Então você percebe porque o versículo 24 precisa vir antes do 25 e de todas as coisas que vão vir depois. Você pensa, você não vê que quase tudo está resolvido quando você começa a andar pela lista? Você não vê que é insensato realmente querer falar: eu preciso de um certo controle com o meu temperamento, então me explica aí o verso que diz que irai-vos e não pequeis. Você não vê que isso é pensar sem o Evangelho? Se o versículo 24 nunca veio antes do versículo 25 na sua vida, é por isso que a moralidade ou a obediência é uma coisa esmagadora para você. Você não vai então fazer aquilo, mas você vai ser destruído. Você não vai ter aquele casamento por causa do que você acha, você sabe que é certo, mas aquilo te rouba a sua felicidade. Você vai ficando amargo: eu não estou perdendo muitas coisas, perdi minha juventude, perdi minha carreira, perdi porque eu tive que obedecer, ou então se eu não obedeço eu fico sentindo culpa, é horrível. Você não é livre, você não se despiu. Paulo pode dizer assim de todas as grandes realizações que não eram pecado: considero todas elas esterco. Meus diplomas, o respeito que as pessoas tinham por mim, o cidadão de alto nível intelectual que a sociedade valorizava, considero todas essas coisas esterco, perto de conhecer a Cristo. Você vê, ele é um homem com uma nova identidade. Ele não está abrindo mão de coisas e agora está no buraco da depressão, porque agora ele não tem o respeito das pessoas. Ele pode realmente dizer: eu sou considerado o lixo do mundo, eu não tenho que ter uma carreira acadêmica como eu tinha, não tenho que ser a pessoa admirada pela sua sabedoria. Agora as pessoas estão me chamando, as mesmas pessoas que me admiravam estão falando que eu sou um paroleiro, que sou um inculto, mesmo com todo o arcabouço cultural que foi a minha formação. Não importa. Você chegou ao versículo 25, mas nunca passou pelo 24. Mesmo que você tente obedecer uma coisa ou outra, você vai ser miserável. Perdi a carreira, perdi aquele relacionamento, perdi isso, perdi aquilo.
Não consigo ser feliz, quem eu sou? Não tem, minha autoestima está lá no chão, me sinto mal. Você deu um drible no versículo 24. Você é infeliz. A obediência para você é um fardo, não é uma comida. Jesus diz: a minha comida e a minha bebida, comida é o que te dá vida, o que te dá, é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Mas você deu um drible no versículo 24, e até que você se revista do novo homem, terá muita dificuldade em obedecer. Mesmo quando conseguir, vai se sentir muito mal. Quando não conseguir, vai se sentir muito culpado. Mas nunca vai ter que encontrar então explicações humanistas seculares para explicar a tua infelicidade, a tua insatisfação. Porque você não deveria trapacear na prova, porque o Evangelho vem até você e fala com você. Você não precisa dessa carreira, não precisa desse cargo, não precisa dessa respeitabilidade dessas pessoas, você não precisa. Por que Daniel não fará as coisas que todo mundo que queria crescer na Babilônia ia fazer? Ele não precisava. A identidade dele não vinha do que a Babilônia oferecia. Ele podia ser íntegro. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego não ficaram com medo? Eles eram pessoas que viviam próximos ao rei, tinham um cargo, respeitabilidade. Por que não obedecer o rei só naquilo? Porque eles não precisavam. Saiba tu, ó rei, que não faremos o que você está dizendo, e Deus pode nos livrar, e se não nos livrar, também não importa. Você vê. Porque Daniel não vai deixar de orar perto da janela? Por que ele não pode orar lá dentro? Porque ele não precisa do cargo dele, não precisa ser a pessoa que ele é na Babilônia. Não é dali que sai a identidade dele, nem que sai sua autoestima. Ele pode perder tudo por causa da oração. Então por que você não vai trapacear na prova? O Evangelho vem e diz a você, porque você não precisa. Revista-se do novo homem. Você já é aceito no amado. Se Deus não quer que você seja médico, então Ele achará outra coisa útil para você fazer. Já viu quantas pessoas são amargas porque elas queriam ser pastores? Ou porque queriam ter o ministério, então elas fazem as coisas ruins, elas falam coisas ruins, elas fazem tudo porque elas queriam servir a Deus sendo pastor. Isso é um contrassenso. Porque você não precisa. Se Deus não quer que eu seja médico, Ele vai fazer outra coisa útil com as minhas mãos. Trabalhe com suas mãos, fazendo algo útil. Porque o trabalho, o que eu vou fazer, eu não preciso daquilo exatamente para me dar a minha identidade. Não preciso ser o ministério, eu não farei isso, eu não preciso. Eu não preciso fazer nada que desonre Deus para fazer isso. Porque é exatamente de Deus que está vindo essas coisas para mim. Revistas do novo homem. Você já é aceito. Se Deus quer que você seja médico, então Ele achará uma maneira de você ser. Mas se Ele não quiser, Ele vai te achar outra coisa. Você não tem que ser médico. Eu tenho que ser, você não tem. Um cristão nunca acha isso, que ele tem que ser algo, que ele tem que ter um tipo de relacionamento, senão a vida dele desmorona. Você não precisa ser isso ou aquilo. Tudo que você precisava era ser filho dele. Você já é. A pressão acabou. O veredicto já foi dado. Ele dá a sua identidade, sua autoestima. Essas coisas não vêm do seu casamento, da sua carreira, do seu sucesso, do seu dinheiro. Deus, para mostrar algo a Israel, disse que a mulher de Ezequiel ia morrer. E Deus até usa a expressão a alegria dos seus olhos, para eles aprenderem algo. Ezequiel podia pensar, para eles aprenderem algo, minha esposa vai morrer. Agora, se você fala consigo mesmo dessa forma, isso é se revestir do novo homem. Você se lembra disso, não é? Converse consigo. Eu falei de um senhor que era analfabeto funcional. Ele dizia, como uma voz dizia para ele, você não é ninguém. E isso enchia a vida dele de amargura, com a família, com filhos, com a esposa, com as pessoas. Mas ele disse que aos poucos, quando ele foi entendendo a verdade, todo mundo viu uma mudança
radical nele. Quando foi conversar com ele, ele disse: agora eu sei falar com aquela voz, não sou mais oprimido por ela. Você não é ninguém, você não é isso, você não é aquilo. Às vezes, infelizmente, você fica repetindo: não preciso trapacear, não preciso, eu sei quem sou, mas de algum jeito não funciona. Aí você trapaceia e você mente, porque você ficou com medo, porque você continuou realmente acreditando que no fundo aquilo é essencial para você. E em algum momento, se Deus realmente te chama, você vai estar diante das Escrituras e de repente a realidade explode dentro de você. Não é só alguma coisa que alguém te fala. Deus simplesmente usa o Espírito Santo para queimar em seu coração o fato de que você realmente é dele. O Espírito de fato em quem é regenerado testifica que nós somos filhos de Deus. Clama um Abba Pai em nossos corações. Não preciso mais ser médico. Eu posso ser porque alguém precisa fazer isso, isso é útil e isso tem que ser feito com excelência, mas eu não preciso ser. Você então é renovado no espírito da sua mente. O Espírito Santo testifica dentro de você quem você é. Você não está só repetindo que você é algo, você realmente sabe que é. Você não só repete que você é filho, ele testifica no teu coração que você é filho de Deus. Você não precisa de mais nada. É dali que vem a sua identidade. É o que Paulo tinha, de tal maneira que todas as coisas, ele não está falando de pecados, ele está falando de realizações, era um esterco para ele. Porque ele diz, o velho Paulo, como Agostinho disse, né, ele precisava daquilo para sentir que ele era alguém. Mas eu não preciso. Era como se Paulo estivesse falando para a carreira dele o que Agostinho falou para a sua ex-amante: eu não sou mais aquele Agostinho. Paulo está dizendo para a sua carreira, quando ela vinha, seus diplomas, suas respeitabilidades, ele dizia: eu não sou mais aquele Paulo. O princípio governante da sua mente mudou e você percebe que agora é capaz de começar a se revestir do novo homem de uma forma nova. Há uma coordenação e você não tem controle total sobre como o Espírito Santo atua em sua vida. À medida que você prega para si mesmo e ele corresponde pela sua obra, te renovando, mais você percebe o quão você é privilegiado e aceito em Cristo. Por isso que Paulo orava para que vocês possam conhecer a vossa herança, que o Espírito abra, que vocês possam ser fortalecidos e conhecer cada vez mais a altura, a largura e a profundidade do amor de Cristo. Ele vai gravando isso em você, e é isso que faz você vencer o medo, a ansiedade. Sua coragem aumenta, sua defensividade diminui, então sua capacidade de deixar a palavra de Deus sondar você aumenta. Você não está num estado de defesa quando ouve um sermão. Como eu disse, o cristão não é mais acrítico nem das coisas boas na sua vida. Ele examina tudo, ele tem uma vida examinada. Ele quer ferramentas para examinar, não é? Você não fica ofendido com o sermão e busca o carinho que você precisa no humanismo secular. Não mais. Isso é verdade para cada pedaço da verdade sobre quem você é. Você é filho dele, você é santificado, você é justificado, você é adotado. Todas as coisas que a Bíblia diz a seu respeito e assim por diante, agora não são só coisas que alguém diz a seu respeito. O Espírito está imprimindo essas coisas em sua alma. Esse é o processo. Não vê como isso é importante, como se isso é pulado. Toda a lista que Paulo está dando depois, você vai participar de grupos que falam sobre controlar a ira, grupos que falam sobre o sexo, tudo isso vai ser inútil. Mesmo para você conseguir sucesso, não conseguirá satisfação, porque você não vai poder dizer para aquelas coisas: eu não sou mais aquela pessoa.
não sou mais. Você pode dizer, já vimos isso sim, vamos continuar, vimos isso antes, mas agora perceba que, porque os versículos 22 e 24 precisam acontecer, para que você possa chegar ao versículo 25, que é os seguintes: você tem que lidar com a raiva, você tem que lutar, ou seja, você tem que lidar com a ira. Você pergunta, por quê? Por que você fica irado? Há tantas respostas diferentes para essa pergunta quanto há pessoas nessa sala, ou pessoas ouvindo pela internet. Por que eu fico irado? Eu posso dizer que frequentemente sua ira é algo muito interessante, não é? Há coisas totalmente diferentes que provocam todo o estado de coisas na alma, que não são as mesmas. Você vai ver isso em vários contextos. Por exemplo, vamos imaginar que, hipoteticamente, um marido que se preocupa e se estressa muito com dinheiro. E uma mulher que não se importa tanto. Aqui está o marido e aqui está a esposa. Os dois trabalham. Ganham dinheiro. Ambos ajudam a criar os filhos, mas o homem se preocupa muito mais, é muito mais afetado com o dinheiro do que a esposa. Nesse exemplo, não é? A esposa se preocupa muito mais com os filhos do que com o dinheiro. Isso acontece com muita frequência, nas mesmas situações. Então o que acontece é que quando a situação financeira vai mal, quando as finanças começam a ficar difíceis, o marido vai à beira de um ataque de nervos. Ansiedade alta, explode toda hora, ele fica insuportável, fica irritadiço. Qualquer coisa é aquilo que é suficiente para a ira. A esposa, nesse contexto, vive dizendo: vamos lá, se acalme. Se eles forem cristãos ainda, ela vai se sentir superior, não é? Espiritualmente vai dizer: confie em Deus. Eu estou confiando em Deus a respeito dessa parte financeira da nossa família. Confie em Deus também, não é? E ela vai se sentir assim até... Agora, quando um problema começa a acontecer com os filhos, com as crianças, e uma delas começa a se comportar mal, não é? Parecendo que está indo na direção de se tornar um Jack Estripador, o Átila, um Uno, não é? Então ela fica à beira de um ataque de nervos, irritadiça, explode, fica irritada, super sensível. Você se senta, não é? E o marido, se também for cristão, vai dizer: calma, não fique assim, querida, você só precisa confiar em Deus. Vamos confiar em Deus a respeito dos nossos filhos. Não devemos ficar assim. O que está acontecendo é que a autoimagem dela está ligada aos filhos, ao sucesso em criá-los. Mas a autoimagem dele está ligada à capacidade de prover financeiramente, porque ele é o provedor. Ele vê a sua autoimagem, a sua identidade em ele ser um provedor capaz para a família. Em outras palavras, nenhum dos dois se revestiu do novo homem nessa área específica. Essa é uma das razões pelas quais o marido está com mais problema de raiva naquele tipo de situação, quando o dinheiro está sob ameaça. Nós não queremos estereotipar, esse é só um exemplo. Podemos dar 1000 exemplos diferentes. Então, você não percebe como não é simples abrir Efésios 4, 25 a 32 e dizer: não minta, pare de ficar irado. Apelar para si mesmo e dizer: vou parar de ficar irado. Porque você vê que o contexto em que um fica irado não é exatamente o mesmo do outro. O que leva um a uma beira de ataque de nervos não é o mesmo do outro.
Não adianta de tratar dessas coisas no varejo, se eles não se revestem do novo homem. Ela só não está à beira de um ataque de nervos, porque não é a coisa que gera a sua autoimagem. Então ela vai dizer: calma, Deus é soberano, fique em paz, Deus está no controle. Mas quando aquilo que faz para dar a autoimagem dela está ameaçado, então ela está à beira de um ataque de nervos, e o marido vai dizer: calma, vamos confiar em Deus, Deus é soberano, Deus está no controle. Nenhum dos dois está se revestindo do novo homem. Ele só tem a calma porque a identidade dele não está ameaçada. Então não adianta: vou parar de ficar irado, vou controlar meu temperamento. Você não pode fazer isso ao driblar Efésios 4:24. Em Efésios 4:22, 23, 24, você vê como isso é diferente. Não adiantava. O problema de Paulo era exatamente que o que foi atacado era aquilo que ele mais valorizava como sua identidade. Mas como realmente ele passou pelo 24, ele pode dizer: eu considero isso um lixo, eu não sou mais aquele Paulo. Exatamente porque Agostinho deixa claro que problemas sexuais eram os seus maiores problemas. É que ele não ficava espiritual sobre todas as coisas, mas não, esse problema sexual, você tem que entender a minha história, minha família, a criação que eu tive, a cidade que eu morava. Não. O problema sexual era exatamente o grande problema da sua vida. Mas aquela amante falou com ele e disse: eu sei que é você, mas eu não sou mais aquela pessoa. É como se estivesse dizendo: eu passei por Efésios 22, 23, 24. Agora, quando eu lido com essa questão do sexo, eu simplesmente não estou vendo uma regra na qual eu tenho que lidar, e que minha identidade está envolvida, e que todas essas coisas estão envolvidas. Outra forma pela qual a moral cristã é muito diferente é na sua atitude em relação à verdade. A gente não tem tempo de abordar isso, não é? E porque não temos tempo e queremos, a partir da semana que vem, abordar os temas do apóstolo Paulo, eu vou ler isso para você. A verdade, é óbvio, nunca pode ser simplesmente aplaudida, mas aplicada. Se a gente colocar de outra forma, o pensamento ocidental, ele tende a objetivar a verdade, dizendo basicamente que o que é a verdade é o conhecimento científico obtido pela observação de um objeto. O pensamento oriental não se orienta exatamente assim, não é? Ele tende a subjetivar a verdade e dizer: não, a verdade é uma experiência pessoal subjetiva. O cristianismo não é uma filosofia ocidental nem oriental. Ele não tem a ver com o humanismo nem no Ocidente nem no Oriente. Você não consegue encaixar ele numa categoria. Por ter ido tão bem no mundo ocidental, começando pela Europa, não é? Por tantos anos, é óbvio que isso é passado, não é mais nosso presente. Então existia uma tendência de chamar o cristianismo de filosofia ocidental, mas nunca foi, né? Porque o cristianismo entende a verdade da seguinte forma: por um lado, a verdade é objetiva. O que eu quero dizer? O objetiva é que o cristianismo sempre disse: isso é a verdade absoluta. A verdade não está nem em você, ela está num livro. E você precisa crer e obedecer, queira ou não. Você vai ser julgado pela verdade. A verdade é absoluta, está fora de você, é externa, está num livro, diz Lutero, porque é o que a Bíblia diz. O cristianismo diz isso. Por outro lado, o cristianismo sempre disse: a verdade não é verdade a menos que você a veja como algo vivo. Mas é estranho, não é? Porque se é externa, está num livro, você a toma para si, onde ela te transforma internamente. E é por isso que, por um lado, você não pode mentir. Diz: não minta. Você é tentado a mentir, você sente e diz: mas eu tenho que mentir. Não é verdade.
A verdade é objetiva. Você não pode, você não deve, a verdade não está dentro de você para você ser subjetivo a respeito disso. A gente vai falar disso porque é a primeira coisa que Paulo fala na sua lista. Então, na próxima semana, com certeza. Mas, por outro lado, não basta apenas se impor isso, essa verdade externa. Você tem de levar a verdade para dentro de você, pelo Espírito de Deus. Ela precisa de fato mudar você. Você é santificado pela verdade. E transformar a sua identidade ao mesmo tempo em que transforma o seu comportamento. É isso que o Evangelho faz. Ele não só tenta transformar o seu comportamento. Você não diz, eu não minto porque eu não devo. Você diz, eu não minto por causa de quem eu sou em Cristo. Isso é uma transformação da personalidade. A gente pode colocar dessa forma, não é? E para economizar tempo, eu vou fazer uma citação do Marlon Jones, que é assustadora, não é? É uma passagem realmente assustadora. Ele diz assim: estamos lidando com o perigo de deixar de vir sob o poder da verdade. No momento em que você deixa de estar sob o seu poder, você já se tornou vítima do maligno. Posso aplicar isso a mim mesmo como pregador. Martin Lloyd Jones está falando. Se eu conseguir estudar a Bíblia sem ser sondado e examinado pela Bíblia, sem ser humilhado, sem ser elevado e levado a louvar a Deus, eu devo sentir tanto desejo de cantar quando estou sozinho em meu gabinete de estudos, quanto sinto quando estou no púlpito ou com a igreja. Se isso não for verdade, eu estou num mau estado. Isso também se aplica, ele diz, a ouvir a verdade, ou seja, se refere a todos nós. Primeiro ele falou como pregador, não é? Se você é capaz de frequentar igrejas e sair sem ter sentido o poder da verdade, então você não compreendeu o poder do Evangelho e não está experimentando ele. Se tudo é apenas uma questão de entretenimento intelectual, de dar e receber informação e conhecimento, se a coisa para por aí e não chega a você de forma que o faça se sentir desconfortável, se não faz perceber sua carência, suas falhas, se não expõe algumas coisas ocultas e secretas do seu coração, se não faz sentir que você precisa se recompor, fazer alguma coisa, se em nenhum momento mexe com você ter estado no culto, ou empolga e faz você querer gritar de adoração e louvor, então você está em um estado perigoso. Se você é capaz de ler a Bíblia, ouvir alguém ensinar sobre ela, e isso não o comove até as profundezas, você está em um estado perigoso, porque a verdade não é apenas algo objetivo, ela é algo vivo. E isso é muito importante nós considerarmos com calma, cada um de nós. A Bíblia diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Você vê as expressões que Paulo está usando. A verdade não deve ser apenas aplaudida. A Bíblia fala sobre você comer a verdade, fala sobre ela habitar dentro de você. A Bíblia constantemente fala sobre comer a verdade, beber a verdade, alimentar-se dela, como se você fosse um bebê sugando a verdade como um leite, comê-la. A Bíblia fala que a palavra de Deus é mais doce do que o mel. Porque todas essas imagens a respeito da verdade, porque todas essas metáforas, porque ela é muito mais do que um conhecimento objetivo, ela precisa ser absorvida para transformá-lo. Esse é um dos princípios e um dos principais aspectos que diferenciam a ética cristã de todas as outras. Aqui está o ponto, e já mencionamos isso: a fé cristã sempre resulta em um estilo de vida visivelmente distinto. E é sobre isso que Paulo vai falar, quando ele começa a falar sobre irai-vos e não pequeis, e dizer a verdade, etc. E fala sobre todos os aspectos, todas as relações, trabalho, casamento, todas as coisas que ele vai falar. Ela é a ética mais abrangente que existe. Como você pode ver, Efésios 4, de 25 a 32, que foi a parte que nós lemos, Paulo fala de que ali? Fala de comunicação.
fala de controle das emoções, reconciliação e perdão nos relacionamentos. Ele fala sobre sexualidade, ele fala sobre materialismo, ele fala sobre o uso do seu dinheiro, ele fala sobre o humor, ele fala sobre o uso do seu tempo. É óbvio que ele adentra pelo capítulo 25, é porque a carta não foi escrita em capítulos, não é, queridos? Do cuidado para com os outros. Ele fala do furto e do roubo, ele fala da relação entre os pais e os filhos, dos patrões e das empregadas, do homem e da mulher. Ele fala, por fim, da sua relação com o mundo invisível, principados, potestades e poderes desse mundo. Isso é apenas uma lista ilustrativa. Paulo não está abordando todas as coisas. Como eu disse, nem a Bíblia aborda todas as coisas, porque a Bíblia vai te dar, você está recebido um novo homem, e você terá tudo que é necessário para lidar com todas as coisas. Você não pode ter alguém dizendo para você como em cada uma dessas relações que acontecem todo o tempo, todo dia, como agir. Então essa lista de Paulo, que é assustadora, não é? Aqui porque abrange, parece tudo, ela é apenas ilustrativa. Você tem que entender que isso aqui é uma carta, não é um livro, não é uma dissertação, não é um tratado, é uma carta. É apenas algo informal, uma carta que você envia para os seus amigos. Não há nada nessa lista final. Paulo está escrevendo para amigos e diz: não se esqueçam de. Então ele dá essa lista impressionante. Você pode ver que até mesmo Paulo, sem pensar muito, apenas despejando as ideias que o Evangelho coloca em sua mente, deixa claro que o cristão tem a visão mais abrangente do mundo possível. Não há nenhuma área da sua vida, não há nenhum ponto sequer sobre o qual o Cristo não tem algo a dizer. Não há nada na sua vida que o Cristo não tem algo a dizer a respeito daquilo. Portanto, não há nada não examinado. É abrangente. E, por fim, a habilidade natural não é a base para a mudança. Portanto, os fracassados, não importa a tua história, isso é totalmente irrelevante. A Bíblia nunca leva as habilidades, as capacidades, a constituição física, a constituição química, biológica de alguém. Quando você chega no 5:8, diz: pois outrora eres trevas. Quem? Todo mundo. Mas agora sois luz no Senhor. Então, encerrando, só tocando nesse ponto, você perceberá que sociólogos, antropólogos dirão que diziam antes que a classe média sempre estava mais preocupada com os aspectos éticos e a moralidade, e às vezes, então agora se fala com um desdém da moral da classe média. E por quê? Se você voltar para a Grécia Antiga, para Roma Antiga, ou para a Ásia, para qualquer cultura, você verá sempre que as pessoas mais inteligentes, mais educadas, mais cultas, mais poderosas, são aquelas que estão sempre falando sobre isso. Sempre foi assim que a moralidade, a ética, a religião, a filosofia, porque isso costuma pertencer ao meio alto da pirâmide, porque está sempre calcado em capacidades. Então o motivo é que fora do cristianismo, todo o sistema, toda a filosofia e toda a religião diz: aqui está o que você deve viver, deve se disciplinar, deve cerrar os dentes, reúna toda a sua força e tente. Muitas pessoas pensam que isso ainda é o cristianismo, e pensam que é isso que a gente, ou Paulo, está dizendo quando começa com aquela lista. Mas não é. Todas as outras religiões dizem: reúnam tudo que você tem, toda a sua força, todo o seu pensamento, canaliza positivamente, se esforce e faça isso para mudar. E se você fracassou?
E se você reuniu tudo que tinha e simplesmente não conseguiu viver a vida que as pessoas que vão vencendo conseguem? O que resta dizer para essas pessoas? Na Grécia, em Roma, em culturas asiáticas, orientais, o que você diz para alguém assim, que é um fracasso? Você não diz nada. Você se afasta aos poucos. É um fracasso. Essa pessoa sempre vai ser um fracasso. Ela não tem o que é necessário para vencer nesse mundo duro. Ela é um destemperado. Você não controla o temperamento. Essa pessoa está... Você tentou o seu melhor e não deu certo. Então, não percebe por quê? Então, a moralidade, a ética, se sempre atrair os capazes, os cultos, as pessoas com vida bem ajustadas, com conexões influentes, e que de modo geral conseguiam ser mais disciplinados, para reunir as coisas da vida de uma maneira mais coerente, para que a vida ficasse mais, como as pessoas gostam de dizer, nos eixos. E esses sistemas não tem nada para dizer aos fracassados. O cara, a biologia do cara está errada, sua química está errada, seu temperamento está errado. Já o cristianismo diz que é justamente quem Deus escolhe, os piores, os nadas. Ele quer deixar claro que é o evangelho que está fazendo aquilo. Ele escolhe os que nada são, ele escolhe os piores, ele escolhe os maiores fracassos. É o que, por exemplo, 1 Coríntios 1 diz, Mateus 11, quando João Batista está na prisão e pergunta sobre Cristo, ele diz: olha, vai lá e diz para eles, se eu sou o Messias, diz para ele o tipo de gente que está ao meu redor. Os cegos veem, os leprosos são purificados, os aleijados, os cegos, os miseráveis, a escória da sociedade, aqueles que sob todas as regras humanas simplesmente são um fracasso. Você pode ver que eu sou o Messias porque eu pego as pessoas que têm a química errada, o temperamento errado, o pensamento errado, a vida errada, e faço deles homens completamente novos. Então o cristianismo é tão diferente porque ele não se baseia em nenhuma habilidade natural, ele não se baseia em nada da sua biologia, em nada da sua química. Ele pega pessoas que parecem que são o oposto de tudo o que ele vai fazer. Ele pega Paulo e faz dele um homem mais manso do mundo para sofrer, um homem cheio de orgulho, e você não consegue encontrar ninguém mais humilde. Ele pega Pedro e deixa você ver todos os seus defeitos, e depois faz você ler a sua primeira e a sua segunda carta, como esse homem está indo para a morte. Qualquer tipo de pessoa, não capazes, disciplinados, biologia certa, coisa certa, Deus escolhe as piores coisas para ficar evidente: o evangelho é o poder de Deus. Você não amou o Senhor seu Deus de todo o seu coração, alma, força, entendimento, nem amou o próximo. Você é um fracasso de todas as formas. Deus não estava contando com nada a não ser fracasso em você por você mesmo. Se Ele dependesse de alguma coisa em você, então você é um caso perdido. Ele escolhe os casos perdidos para mostrar: é só o evangelho, é só o revestir de um novo eu e despir-se do novo, é só o que eu faço, é só o meu poder. Um filho meu nunca diz quão difícil era a sua situação, porque eu escolho exatamente as situações mais difíceis, as piores. Ele nunca disse que alguma coisa física, alguma coisa social, alguma coisa assim é que impede ele, porque eu escolho exatamente os que têm os maiores impedimentos, as maiores probabilidades. E é por isso que Jesus diz, as prostitutas, os publicanos, eles
precedem aquele que a sociedade diria que teria mais capacidade, porque eu não preciso de gente que já, de alguma maneira, se vê como alguma moralidade. Eu posso pegar o pior, porque eles são monumentos da minha graça. Então agora a gente se curva e adora o Criador. Você não é um homem que se fez em nada. Você pode então lidar com todas aquelas coisas, e a justiça na compreensão cristã não é simplesmente uma questão de comportamento externo, mas essencialmente algo que envolve. Estamos dizendo isso o tempo todo. A base da moral cristã é a transformação da sua personalidade e da sua identidade, o que o homem busca em 1000 outros lugares. E a menos que você perceba isso, a menos que diga: o motivo pelo qual estou fazendo essas coisas é porque agora eu me despi de tudo que era velho, eu não sou mais aquele Agostinho, como a gente diz. Então, você não compreendeu, não é, como o Evangelho age, e nós vamos adentrar no verso 25 com todo o arcabouço do Evangelho em nossas mentes, o que o Evangelho faz realmente. Agora você realmente nem peca mais como um escravo. E é assim que eu quero acabar, não é? Eu citei Lloyd Jones, e certa vez ele pregou, ele usou uma ilustração que é ótima. Ele falou sobre isso, falando sobre escravos libertos nos Estados Unidos, né, depois da Guerra Civil. E então havia milhares de pessoas que foram criadas como escravas, mas não eram mais. A lei chegou e disse: você é livre. Contudo, os ex-escravos tinham de aprender a considerar a si mesmo como não sendo mais escravos. Por quê? Porque os antigos senhores iam continuar agindo como senhores. Embora eles não pudessem mais exercer legalmente a sua autoridade de senhores daquelas pessoas, eles iam continuar com aquele orgulho, com aquela pompa, iam continuar dando ordens, iam continuar agindo como seres superiores. Eles iam continuar. E eles podiam continuar sendo cruéis, violentos, mas agora eles não tinham mais a lei para defender eles. Então, se eles fossem resistidos, eles não iam poder levar a fim e a cabo o que eles estavam dizendo, mas eles iam continuar agindo como senhores. Os ex-escravos também tinham de combater a tendência que todos os seres humanos têm de agir segundo hábitos e costumes e práticas arraigadas. E a maneira de se livrar do mal é dizer a si mesmo o que é verdadeiro. Você não é mais escravo, você é livre. Porque os antigos senhores vão continuar dizendo: eu sou o seu senhor. É o que o pecado faz. Ele não tem mais autoridade sobre nós. Mas não pense que, como os senhores de escravos, eles não deixaram de ser arrogantes, agir como senhores, como donos. Eles continuaram agindo como que eles eram. O pecado é assim também. A Bíblia diz: porque você está debaixo da graça, o pecado não tem mais domínio sobre você. O pecado diz: eu tenho, eu te domino, eu te possuo. E muitos cristãos realmente agem e vivem assim, não é? Mas você tem de olhar para eles. Eles tinham, não é? Você não me possui. Na verdade, nem eu me possuo. Louvado seja ao Rei, Ele me possui. E isso eu quero dizer quando digo que o cristão não peca como um escravo, mas como um livre. E é por isso que eu digo que o cristão é sempre um tolo quando peca. As velhas compulsões, embora não as sensações, não se foram. Como os senhores de escravos não foram embora morar em outro planeta porque a escravidão acabou. Eles estavam lá na mesma cidade e eles eram arrogantes, se sentiam senhores e superiores. Então as sensações, as velhas compulsões, elas vêm assim. E você, quem agora cede voluntariamente a qualquer prática errada, se você é um filho de Deus, porque sua condição inteira mudou. Mas precisamos acrescentar mais: nada, nem ninguém, nem mesmo Satanás pode obrigar um cristão a fazer o mal.
e a se tornar escravo de novo do pecado e das suas consequências. Então, o interior é tão importante quanto o exterior. O pregador está dizendo, houve uma mudança legal. Os escravos estavam livres, mas também precisou haver uma mudança interna. Eles, quando alguém tratasse eles como escravos, como aquelas pessoas iam continuar tratando, ele tinha que reconhecer o que legalmente ele era agora e dizer, não me possui. Por último, as motivações para o seu comportamento vêm de uma gratidão final, porque aqui é outra coisa que nenhuma ética tem, porque Paulo diz, não minta, controle sua raiva, controle sua língua, não roube, trabalhe duro, e no centro de tudo disso ele diz, não entristeçais o Espírito Santo, nos quais vocês foram selados para o dia da redenção. Então nós vamos falar disso também. Isso jamais vai aparecer em qualquer ética, não é? Outro sistema, não minta, não roube porque é errado. O Espírito Santo habita em vocês. Tudo isso é verdade, não é? Mas o que Paulo diz é, não faça isso, porque você entristece quem habita em você. Você vê como a verdade é, como ela nos transforma, quais são as motivações. Só quando você passa pelo versículo 24, só que você entende o que o Evangelho fez, você pode realmente olhar para aquela lista, que não é final, mas que não há nada na sua vida que Jesus não tenha o que dizer a respeito daquilo, e também que não diga, é meu, é para a minha glória, e é isso que nós veremos a seguir. Vamos ficar de pé. E sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto, Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas com seu beijo selou o destino, traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou.
julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.